a história dele por si só cabe no livro, ou talvez uma série. Engenheiro, escritor, esse cara é multitarefa e um multiprofissional. Hoje nós vamos receber para bater um papo muito descontraído e gostoso. Senhoras e senhores, recebam Rui Felipe Calvi. Boa noite, bom dia, de qualquer lugar do mundo. Tudo bem? Bom dia, de manhã, bom dia. Quem ouvir à noite, boa noite, ou boa madrugada. Eu também, às vezes, trabalho de madrugada. Exatamente, exatamente. E para você que está assistindo a gente através da live no Instagram, pode deixar seu comentário. E para vocês que estão assistindo pelo YouTube, gravado numa transmissão ao vivo, bem-vindos. Já sabe que é só se inscrever no canal, dar like e deixar o seu comentário. Aproveita e clica aqui embaixo, quem estiver assistindo pelo YouTube, que nós estamos com um grupo, uma comunidade I Love Books, que é Eu Amo Livros, que a gente vai enviar a qualquer momento gratuito, o livro, um dos livros do Rui Calvi, e audiobooks também. Você vai conferir vários títulos e o do Rui também está nessa comunidade. Se você quer conhecer um pouco mais, entra lá, é no WhatsApp, a nossa comunidade Eu Amo Livros, você vai conhecer um pouquinho mais esse escritor. Rui, você está falando comigo da onde? No momento eu estou em Barra Velha, Santa Catarina. Mas você não é daí, porque eu estava lendo a sua biografia, que ela por si só é uma história. Eu nasci em Marcelino Ramos, é uma cidadezinha ali, ela está nas margens do rio Uruguai. Bem ali, junta o rio Canoas e o rio do Peixe. E com a junção desses dois rios, ali faz como se fosse começa dois e sai um, e começa o Rio Uruguai. E o Rio Uruguai, ele faz a divisa de Santa Catarina até sair na Argentina. Eita, Rio Grande, hein? O rio ali é bem grande. A cidade é bastante interessante, porque o vale do rio é bastante alto, então a cidade ela começa lá em cima e ela vem esparramando. Então as ruazinhas é tudo zigue-zague até chegar na barranca do Rio Uruguai. Vão asfaltar, vai dar mais de metro. Hoje é tudo asfaltado. Sério? É tudo asfaltado, a cidadezinha lá. Ali tinha, ainda tem, né? Ela foi colonizada por alemães e por italianos. Então, é fortemente católica e fortemente luterana, a cidadezinha, né? E tinha suas confusões, claro. Tinha um seminário, ainda está lá para visitar, é muito interessante, que é a Nossa Senhora Salete, uma igreja maravilhosa, né? A cidade é bem antiga, de 1913, 1912, né? E ela nasceu porque, na época, o Brasil era Estados Unidos do Brasil. E até que era uma boa ideia voltar a ser assim. Então, como é nos Estados Unidos. Uhum. Né? Então, ou seja, para você vender, tu está no Rio Grande, para você vender para Santa Catarina, tu pagava uma espécie de imposto de importação. E como ali era tudo por via férrea, ali era um posto de controle de impostos. Tanto do lado de Santa Catarina, que daí o nome da cidadezinha era menor ainda, chamada Volta Grande, porque o rio faz uma volta grande ali, e do lado do Rio Grande do Sul, ali tinha Marcelino Ramos. Então a cidade toda, ela vivia em cima da ferroviária e madeireira. Depois meu pai foi... nós mudamos para Erechim, que é uma cidade a 60 quilômetros daí, mais para dentro do Rio Grande, né? E de lá, com 11 anos, meu pai foi transferido para Joinville. Na época foi interessante. A Erechim é uma cidade muito italiana, obviamente muito católica. A gente sempre conviveu com esse rolo de religião. Então, na nossa igreja, que nós éramos luteranos, eram 19 famílias. Sabe onde é que o diabo morava? Diabo? Na nossa igreja. Claro. Como assim? Era assim que o pessoal fala em bullying. O pessoal não sabe o que é bullying. Não tem ideia, né? Então, eu estudava no colégio público, municipal. Então, tinha aula de religião, o padre vinha de batina e botava para fora da sala de aula eu e um judeu. E a gente não entendia. E a gente era criança. É assim que é lidado.
Então, na época, meu pai veio a transferência, e daí eles disseram assim: olha, vocês querem ir ou para Caxias do Sul ou para Joinville. Por uma bênção de Deus, a revista Cruzeiro, que não existe mais, fez uma reportagem sobre a cidade de Joinville, onde mostrava que era a maior comunidade germânica da América Latina. A gente olhou para o pai: pai, nós vamos para casa, vamos para onde só tem alemão, porque aqui não dá para viver. E foi assim que nós viemos parar em Joinville. Caramba! É, É uma história. E por que a sua história ainda não está em livro? putz, não tinha pensado nisso. Mas É porque toda vez que você me conta essa história, a galera que já comprou seus livros lê a sua biografia nas livrarias, a sua biografia já é uma história. Aí você vai dando mais detalhes, e tudo é tão impressionante e tão legal. E quando a sua forma de contar a história, a gente vê o filme passando. É muito bom. Para ter uma ideia, nós viemos com uma Kombi, uma Kombi 1100. Hoje, você compra um Uno Mille, o Uno Mille é 1000. Na época era uma Kombi 1100. E era de 6 volts. Hoje qualquer carro é 12 volts. Então, a lâmpada, o farol, era horrível. Nós viemos, então... baixinho, farol baixo. Aquilo não iluminava nada. Daí nós viemos, ali em Marcelinos passava por uma balsa, a Kombi passou, nós íamos embora. O caminhão é devagar, veio pesado, né? E naufragou, com balsa, caminhão e tudo, naufragou naquele rio. Foi embora a Kombi, foi tudo. Perdemos tudo. O que conseguimos recuperar foi o caminhão, e conseguimos recuperar os Scooby, que é aquele aparelho para você mergulhar. E daí isso veio para Joinville, e eu, de criança, brincava dentro da piscina daquela porcaria. Que coisa. Que louco, né? O resto perdeu tudo. Perdemos quase tudo, né? A gente acampou ali em Joinville e tal, daí reconstrução, né? Rui, chega às livrarias do Brasil, em mais de 20 países, A Filha do Grã-Mestre. A gente também tem outros títulos que você escreveu, tem títulos que você está escrevendo. Você é um cara que produz muito, o tempo inteiro você está trabalhando. Cara, eu sou meio hiperativo, eu não tenho muita paciência, então e a criatividade é bastante aflorada, porque eu não tenho feito algo que não apareceu, mas muito projetos elétricos grandes. Um dos projetos que eu me orgulho é ter feito o preventivo de incêndio do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que é um baita de um projeto, né? E também fiz projetos elétricos completos para Itaipu, para Tá hospitais. rico, tá rico, tá rico. Só Não, projeto gigante. não é bem assim que funciona. Mas a galera pensa que é. Na verdade, assim, tem uma empresa por trás da gente que participa de uma licitação, né, briga com 10, 20 empresas, daí essa empresa, sim, ela fatura. E daí ela faz uma concorrência entre os engenheiros que se dispõem a fazer. Então, a gente recebe honorários. Então, não é nada para enriquecer, não. São honorários e tal. Então, Não dá nem para te pedir um empréstimo, então. não dá, não. Não dá. Ainda assim, isso foi em que ano, por exemplo, do aeroporto? O aeroporto, quem era a governadora era aquela senhora, ela era da favela, como é que era o nome dela? Agora, acho que até ela foi reeleita deputada federal. Faço a mínima ideia. Era uma negona grandona, né? E, inclusive, nós fizemos um teste lá no aeroporto que foi assim: a gente pegou, porque tem uma central, e daí, se num ponto pega fogo, lá na central acende uma luz e tem que dar endereço. Pegou fogo na sala tal. Então, a governadora estava presente, um monte de políticos. Né? Nós pegamos um tucho de jornal e botamos o fogo e aproximamos perto de um detetor. E ficamos ali esperando para ver quanto tempo que os bombeiros iam demorar para chegar ali. Tem que cumprir lá tantos minutos. O negócio lá é imenso, né? E graças a Deus deu certo, tocou o alarme lá e em poucos minutos eles chegaram correndo lá com tudo para ver do que se tratava. E a governadora estava presente e tal, aquela coisa toda. Então foi bem bacana. Da onde que surge a ideia de
A filha do grã-mestre, quando fala de grã-mestre, a gente já sabe que está falando da maçonaria. É uma ficção baseada em fatos reais, ou os fatos são só que a maçonaria existe e tem uma ficção em torno disso? Tem um pouco de tudo. Quando o Sarney ele passou para o presidente Sarney, né? Ele entregou o Brasil com 84% de inflação por mês. As pessoas não sabem disso, né? E daí quem assumiu foi o Collor. Eu lutei pela minha empresa mais um ano, daí eu quebrei. Eu fui à falência. E daí a única coisa que eu tinha que fazer, eu fui procurar para onde levar minha família para poder sustentar. E daí então era eu sair da onde eu tinha meu escritório, alugar o escritório e morar num bairro, para poder fazer a diferença, para poder sustentar. Ou seja, era comer, tá? Daí a família da minha mulher tinha um sítio aos arredores de Joinville, que é esse sítio que eu conto a história. Daí eu Então o sítio existe. O sítio existe. O sítio existe. Os animais, muita gente que está no livro existe. Daí eu pedi a chave da minha sogra, né? Você falou que muita gente que está no livro existe. Tem personagens que são pessoas de verdade? Existiu, sim. Pode falar? Posso, por exemplo, assim, a Anitta, a Dinita. A Anitta, ela ainda está viva, ela foi a babá da Mariane, que é a minha esposa. E no início do livro, no capítulo 1, ela aparece, não é essa que aparece e chama a mãe e o filho para tomar café? Essa. Aliás, faz uma pausa aí, a galera que ainda não leu o livro e não tá sabendo ainda das coisas, vamos dar uma olhada um pouquinho no trailer de A Filha do Grã-Mestre. Como é que funciona esse trem, da onde saiu, como é que é? Acompanha com a gente aqui. A vida de famílias ligadas à maçonaria, com alegrias, sofrimentos, tango, sexo e misticismo. Carlos e Silvia se conhecem durante um jantar de posse dos veneráveis das lojas maçônicas de Joinville, e o amor entre os dois acontece de forma explosiva. Convivendo com Silvia, Carlos percebe o quão pouco sabe a respeito dos ensinamentos maçônicos, pois ela sabe muito mais. Os ensinamentos e rituais maçônicos são exclusividade masculina. Mas, no Dia dos Pais, quando Carlos e Silvia voltam de uma visita ao pai, decidem passar pelo santuário de Madre Paulina. Durante a missa, Carlos tem uma experiência espiritual que muda completamente sua vida e realidade, onde cada capítulo ficamos mais fixados em saber os mistérios em torno da filha do grão-mestre. De Rui Felipe Calbi, A Filha do Grão-Mestre, disponível em livro impresso, livro digital, nas principais livrarias do Brasil e em mais de 20 países. A Filha do Grão-Mestre, Public Play Editora. Porque uma história nunca morre. Esse é o trailer da Filha do Grã-Mestre, mas eu sei que você quer saber bastidores. Diz pra gente, Rui, e quando você pegou a chave, o que aconteceu? Eu peguei a chave que estava com a minha sogra, né, que ela estava viva na época, e fui lá para o sítio para ver que condições que estava, porque a família tinha abandonado. Quando eu cheguei lá, tem o portão que eu conto, né? O portão estava lá, era um enorme portão. Eu botei a mão no portão, ele caiu para dentro, assim. Caiu podre. Sobre o telhado da casa, era um troço fantasmagórico. Tinha caído o telhado da casa. E daí tinha uma lona preta por cima, e aquilo abanava assim como se fosse uma asa de morcego. Foi uma visão tétrica.
Aí, Massa de você. não, é por isso que tem história. Daí, entrei pela porta da cozinha, o chão da cozinha tinha caído. Não tinha assoalho. Não tinha assoalho. Tava tudo esculhambado, pelo jeito. A água não tinha, o poço estava envenenado e podre. Né? E mato pra cacete. Eu peguei, olhei para aquilo e disse, cara, é aqui que eu vou morar. Macho E para é esse o lugar que se passa a filha do Grão-Mestre. tudo isso. A parte do Tom, né, que é o segundo livro, e toda a história do Grão-Mestre, da filha do Grão-Mestre, é ali. Eu chamei, meus funcionários tinham mandado tudo embora. Aí eu liguei para alguns e disse, olha, eu preciso de ajuda, mas não tenho dinheiro para pagar vocês. O que eu tenho dinheiro é para pagar a marmita. Vocês me ajudam? Vieram todos. Oh. Tá? Daí, vinha de ônibus, eu corria atrás lá para comprar marmita, eles comiam e voltavam. Daí, quando eu puder pagar, eu pago. Vieram todos. E daí, com eletricistas, eu reformei a casa. O poço tinha 11, a altura de um poste de luz, tinha 11 metros de profundidade. Como eu mexia com alta tensão, a escada de 11 metros coube até lá embaixo. Daí, limpamos o poço e botamos em condição. E Que daí, perigo, hein? Pois é. Aí limpamos tudo e tal. Só dali que eu fui levar minha mulher para conhecer o resultado. Se eu levasse antes, ela não iria comigo. Eu ia falar, você tá ficando doido, que lugar é esse que você tá querendo enfiar a gente? A mudança eu fiz porque eu fiquei sem carro. Eu quebrei e fiquei sem carro. Eu tinha uma Brasília, 82. Daí eu fiz a mudança em cima da Brasília. Nossa. Do centro da cidade até o sítio, dá assim, uns 12 quilômetros. Tome Brasília. Só de Brasília. Daí, não, indo e voltando, né? Voltando. Fiz tudo como na Brasília. Eu só não consegui trazer a geladeira e a máquina lavar roupa. Daí eu pedi pro cunhado do meu irmão emprestar a Kombi. Que foram as duas últimas coisas. Daí fizemos com a Kombi. Mas não é aquela... Ah, é aquela Kombi que afundou? Não. Daí a Kombi do cunhado, é outra Kombi. Esta Kombi viveu 92, muito. quando o Sarney, né? A Kombi lutou tanto na vida, eu ia falar, né? Que no final acho que foi suicídio, ela pulou, ela não aguentava mais. Depois é outra Kombi, né? Claro. Daí ali, só que é o seguinte, nós fizemos a mudança, daí veio a Mariane, e daí a Mariane ficou com medo e trouxe uma tia junto, para dar o suporte, e minha filha, que na época estava fazendo o segundo grau, era o primeiro científico. Entendeu? E daí a gente veio lá para o sítio, daí isso aconteceu no sábado. Daí, isso aconteceu na sexta-feira à noite. Na sexta-feira, no sábado de manhã, me liga o diretor de uma empresa, uma grande construtora, eu não vou citar o nome, tá? Mas é uma grande construtora da região, querendo saber, eles também estavam falidos, do Sarney, se eu queria trabalhar com eles. Quero. Ele disse, então segunda-feira vem aqui no escritório. Daí na segunda-feira, eu não tinha salário, não tinha dinheiro, não tinha nada, tá tudo ferrado. Né? Eu estava pensando em alugar para poder sobreviver. Daí, na segunda-feira, eu saí de lá empregado, sem registro, em porra nenhuma, meio dia por... meio expediente. Trabalhava só meio expediente. Na verdade, eu trabalhava o dia inteiro e recebia por meio. Era isso. Daí ali recomeçou toda a vida de novo até montar a nova empresa e voltar outra vez. Nesse tempo, você pensava em escrever? Não. Mas aí, vivendo lá no sítio, não sabia nada de animal, só sabia de cachorro. Aí, vivendo com animal, cavalo, vaca, eu fui comprando, né? E com as pessoas, daí aquilo começou a dar um negócio. Eu não tinha tanto serviço assim. E lá em cima tinha um sótão. Em cima do sótão do sítio, eu montei meu escritório. Daí ali não tinha telefone. Daí eu consegui instalar telefone. Daí começou a ter a internet, que era com aquele
Tu ligava a internet, aquilo miava que nem um gato. Não sei se tu lembra como é que era aquilo. Era de escada. Era de escada, pois é. Daí, então, ali eu comecei a escrever. Quando eu tinha, acho que uns 5 capítulos, lá é um lugar, porque a região ali tem muita pedra e é muito ferro. Né? Inclusive, a água tem muito óxido de ferro. E se você tomar água do poço e você não cuidar, você arruma ferrose hepática, câncer no fígado. Tanto que é proibido, o município fornece água mineral para todas as escolas na região. Para não beber água de poço. Água do poço. E eu bebi água do poço, mas eu filtrava, aprendi, né? Daí ali, então atrai muito raio e muita tempestade. Aí eu estava na varanda e eu vi o raio acertar um poste e explodir tudo. Inclusive matou lá uma dúzia de vaca, lá de terneiro do meu vizinho. E aí torrou meu computador junto. Essa é aquela história. Eu anotei um dia aqui no papelzinho que você contou uma história tipo essa, que você viu o relâmpago, que eu ainda anotei a sua expressão. Eu falei, isso aqui é nome de livro, O Rabo do Diabo. Eu falei, fez. Mas então isso acontecia, e daí, claro, quando começa a tempestade, as vacas e os cavalos, eles vão se proteger debaixo das árvores. E é o pior lugar para você se esconder. Então, mas eles não foram alfabetizados, eles não sabem, né? Daí depois, daí a empresa foi crescendo, daí não dava mais para ficar lá no sítio, eu aluguei um escritório lá no centro da cidade, perto do hospital da Unimed. Daí ali comecei a escrever tudo de novo. Daí, para não perder o computador, eu comecei a parar em backup. Daí eu gravava e salvava em disquete, aquele pequenininho de 3,5 polegadas, que era um pequenininho assim, né? Não sei se você lembra. Bom, nosso escritório lá um dia foi invadido, roubaram todos os computadores e os disquetes também. Perdi tudo outra vez. Bom, daí, desacorçoado, né? Depois comecei a escrever outra vez, A Filha do Grão-Mestre. Nossa. Terceira vez. Daí eu comecei a vir para Barra Velha. Daí, o que eu fiz? Eu peguei e consegui, daí já tinha a nuvem. Daí eu tinha a nuvem da Microsoft, que é o OneDrive, e o Drive do Google. Isso a gente já está nos anos 2000. Eu já estava aqui em Barra Velha e comecei a escrever de novo. Daí eu salvava no computador e salvava no OneDrive. Bom, daí um dia não, eu salvava no OneDrive, não, salvava no Drive do Google. Simplesmente eu vim escrever aqui, não, era um domingo de noite que eu estava escrevendo, segunda de manhã eu fui entrar no Drive e sumiu tudo. Todos os meus arquivos sumiram. Daí eu fui atrás, briga com o Google daqui, Google de lá, simplesmente disse assim, sentimos muito o que aconteceu com o senhor. Lamentamos o ocorrido e não podemos fazer nada. Então, mas como eu salvava no computador, e o computador estava inteiro e tal, então, ou seja, eu perdi uns 2 capítulos. Tá? Daí eu voltei a escrever de novo, né? E daí eu salvava, tipo assim, eu escrevia um capítulo e salvava a filha 1, a filha 2, a filha 15, a filha 30. Então, caso se perdesse, sempre tinha vários arquivos. E salvava em tudo quanto é lugar. Daí, finalmente, saiu o livro. Daí eu fui conversar com um amigo, que já era escritor, como é que faz? Daí ele disse, olha, eu tenho uma editora aqui em Blumenau que faz o livro para mim, que publica. Aí eu fui lá conversar, o pessoal lá é irmãos nossos, são irmãos maçons. Eles me explicaram e tal, eu visitei lá, é uma gráfica enorme, né, muito grande, industrial, né? E aí na prateleira tem vários livros publicados, mas é assim, você entrega para eles o livro em Word, eles fazem o boneco, você lê várias vezes, daí eles têm lá uma impressora que imprime um livro por um, né, por demanda, né? Daí me mandavam amarrado com fitinha, daí eu corrigia e tal. E daí isso aí foi feito assim umas 5, 6 vezes, até que agora está feito o livro. Daí, ou seja, na verdade, eles publicaram, eu comprei as 500 cópias. Eles fizeram um trabalho dia veio o caminhão aqui e descarregou um pallet cheio de livro. E aí, agora começa o trabalho. Se vira. Salve o digital. Obrigado, mundo digital. Basicamente, essa primeira versão foi vendida dentro das lojas maçônicas que a gente tem contato. Um dos nossos irmãos, ele é presidente da ADEG, que é a Associação dos Deficientes Físicos de Joinville.
né? Então, eu doei metade dos livros para ele. Então, como ele visita muito, então ele vendia os livros, então metade era da Daesh e a metade que pagava o custo do livro era para mim. Então, tipo assim, umas 200 unidades foi doada para a DEG e que ajuda bastante lá, né? Porque o pessoal tem um custo bastante alto para manter. Eles trabalham lá em Joinville. Eu não quero passar por mentiroso, mas deve ter umas 200 famílias com problemas de deficiências físicas lá. E daí eles têm nutricionista, eles têm piscina para fazer hidroginástica, tem médico, tem tudo, né? É bem estruturado. Graças ao nosso irmão e à nossa loja, dentro do possível, cada um lá, a gente apadrinha e ajuda esse pessoal. A maioria não sabe disso. Estou te contando, mas a gente não faz propaganda. A pastoria faz. As pessoas recebem vários benefícios e não tem nem ideia, não recebem porque a gente não fala nada. Não é esse o objetivo, né? Então, todas as lojas fazem de forma independente, trabalham pela comunidade, nas suas cidades, e as pessoas recebem, quem sabe de nada. Essa é a ideia. Tem colégios que é manutenção, matrículas de criança, cadeira de roda, cirurgia. Teve uma criança da Serra Acima que tinha um problema muito sério de doença. Nós conseguimos que um avião viesse dos Estados Unidos, pegasse a criança com pai, mãe, papagaio, levaram tudo para os Estados Unidos para fazer uma cirurgia lá. Ficaram quase meio ano na casa de alguém lá e depois voltaram. Custo zero para eles, né? Que bênção. Então, aí depois que esse livro estava pronto, eu quis fazer a continuação. Daí veio o Tom. E daí terminei. Daí, quando fiz o Tom, eu fiquei procurando uma editora que me ajudasse a fazer. Para quem não sabe, Tom já é o segundo livro. É o segundo livro. Aliás, vamos segurar um pouquinho e ambientar as pessoas do Tom. Em vez de passar o trailer do Tom, vamos ouvir junto um trechinho do primeiro capítulo? Vamos ver. Que, inclusive, você ouviu hoje, né? Inclusive, ele ouviu hoje, a gente vai ouvir juntos um pedacinho do audiobook de Tom, esse livro que sai em todos os formatos, que tem em livro digital, impresso e audiobook dramatizado em 3D. Vamos dar uma escutadinha no audiobook, Tom. Um menino de 5 anos corria atrás de uma bola. Um Doberman marrom corria junto dele. Entre latidos e risos, o menino tropeçou na grama, impecavelmente aparada, e caiu de bruços. O Doberman travou a corrida e veio em socorro. Enfiou o nariz frio atrás da orelha do menino, que rolou, ficando face a face com o cachorro. Recebeu uma linguada no rosto, levantou e a correria continuou. Silvia estava na varanda, sentada numa poltrona antiga de Vim, com uma almofada nas costas e outra no assento. Estava com um livro no colo, um olho no filho e em Tommy, o Doberman marrom, e outro no livro. Tom, não pode machucar o Tommy, gritou Silvia. Sim, mamãe. Tô cuidando, respondeu Tom. Silvia observava seu pequeno filho correndo para lá e para cá, os cabelos muito louros, parecia cabelo de milho, reluzia à luz do sol. Baixou os olhos para ler o livro, não conseguindo concentrar-se mais na leitura. Ficou babando o filho à distância. Depois levantou-se e resolveu participar da brincadeira. Ocasionalmente, algum vizinho passava na rua da frente, buzinava e acenava em cumprimento. Ei, Silvia! Anita apareceu na varanda e perguntou se gostaria de um café. O jogo acabou na hora. Tommy firmou a bola nos dentes e com Tom ao seu lado deram a volta no jardim rumo à cozinha. Quando passaram a última dobra, o aroma do café anunciou-se. Deu até vontade de tomar café agora. Tem que lavar as mãos, hein? E o rosto.
Tommy, pra fora! Anitta impedindo o cachorro. Tommy deu meia volta e ficou com as duas patas da frente em cima do primeiro degrau da escada de acesso à cozinha. Quando Tom passou à frente à porta da cozinha, vindo do banheiro, Chega! Senão nós vamos embora. É engraçado que o audiobook, para quem não tem costume de ler, é realmente uma imersão dentro do livro, logicamente uma adaptação da história, né? Assim como o cinema, no livro, mas você mergulha e quando você vê, é igual novela, você está viciado e quer ver o próximo capítulo. Quando casa, eu gosto muito desse livro em audiobook porque tem trilha sonora, efeitos especiais, existe a imersão por causa do 3D, alguns saem num ouvido, outros saem no outro, você sente o carro passando, o barulhinho do café sendo coado, virando na garrafa, enfim, sua imaginação viaja ali, você sente até daqui a pouco o cheiro do café, é muito interessante, mas isso, sem puxar a sardinha para o meu lado, meu trabalho é muito bom, graças a Deus eu estou aí, ó. Mas, cara, não adianta, se o texto não for bom, os elementos que você preenche, o Tom, segundo o livro dele, assim como no primeiro também tem vários elementos, os detalhes fazem toda a diferença. Você tem algum problema mental ou isso é um milagre ou da onde sai tanto pensamento? Porque você não é normal. Só para a primeira, no primeiro livro, A Filha do Grão-Mestre, o Doberman é o Dito. Na verdade, o nome do cachorro que existiu era Bendito. Porque quando eu fui buscar o cachorro, ele nasceu de uma ninhada de 12 filhotes. O único machinho era ele. Bendito, então, era bendito entre o fruto, bendito fruto. Entre as cadelas. E depois os Doberman, eles têm uma dificuldade a fragilidade deles é coração, sabe? É coração. Ele tem um problema de infarto e tal, e acabou morrendo. Daí, compramos depois o Tommy, que daí é um Doberman marrom. Também existiu que e tal. Ele da... Eu tenho fotos dele e tal, né? Enfim. Não, esse que você está dizendo o que morreu é da filha do Grão-Mestre, e esse é do Tom? O Doberman preto é da filha do Grão-Mestre, que é o Dito. E do Tom, daí já é o Tommy. E o Tommy é em homenagem ao Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Que é um artista americano que eu gosto, pelo menos, foi em homenagem a ele. Né? Foi você que escolheu o nome? Sim. Você perguntou de onde vem para escrever. É um negócio esquisito, Vinícius. Tipo assim, ó, eu não sei explicar. Eu às vezes vou caminhar na praia e eu estou caminhando e a imagem da história, eu estou vendo lá a praia, tudo, e as imagens se sobrepõem. Eu estou vendo acontecer. E aquela imagem fica se repetindo, fica incomodando. Daí eu tenho que sentar e escrever. Daí ela para de incomodar. Então, às vezes, eu estou sentado com a Mariane, minha esposa, tomando chimarrão, e aí acontece de novo, eu vejo a continuação. Ou seja, eu estou sentado contigo aqui conversando, eu desligo, sento e continuo escrevendo da onde eu parei. Não sei como é que é. Quase uma psicografia. Eu não sei. É muito interessante. Assim. Ao mesmo tempo que é natural, é sobrenatural. Bom, a Filha do Grão-Mestre está disponível em todas as livrarias. Breve lançamento aí, todos os formatos. Audiobook, livro impresso tem disponível, livro digital você encontra também de Tom. Tem uma história muito interessante, assim como a gente ouviu um trechinho do capítulo 1 agora. Vale a pena. Pergunto para você, Rui, por que ler hoje, 2023, A Filha do Grão-Mestre, por que ler Tom?
É porque, na verdade, quando eu pensei em escrever, eu quis fazer uma trilogia. Então, a filha do grão-mestre, ela é dedicada ao aprendiz maçom. O aprendiz maçom é um homem muito ainda ligado à matéria. Ele está muito ligado ao plano físico. Então, por isso, inclusive, aparecem muitas cenas de sexo, porque sexo é físico e sexo é criação, né? Então, com o passar do... Você precisa começar como aprendiz, e daí você vai para o segundo grau, que é o companheiro, que é o tom. O tom representa o companheiro, ou seja, ele é um homem que ele está com um pé no físico e um pé no espiritual. E isso representa o tom. E daí ele conta a história dele. Inclusive, não vai dar para dar spoiler, mas enfim, tem a divisão amorosa dele ali, entendeu? O companheiro, ele é um ser dividido, é um ser em dúvida, né? E o terceiro livro, que é Força e Poder, é dedicado ao mestre. Só que eu fiz uma coisa, porque em vez de eu pegar o mestre como um homem, eu peguei e coloquei como mestre uma menina, que é a filha da Fernanda. Ousado. Então é complicado, porque eu tive que pensar em como montar. Então, ou seja, o mestre maçom é aquele cara que ele está imerso no meio espiritual. Ele vive no meio físico, mas ele tem pleno conhecimento e domínio do meio espiritual. Domínio, força e poder. É isso. Já é spoiler do próximo livro? Então, o próximo livro, que já está contigo aí, né? Que é o terceiro, que daí conclui a trilogia, que é Força e Poder. Então, a gente tem aí a gente tem a ordem, então, é a filha do grão-mestre, tom e força e poder. Isso. Bom, gente, antes de encerrar, vamos perguntar para ele, então, aquelas coisas de praxe. Indicação de um livro. Que livro você indica? Não vale os seus. Posso te mostrar? Pode. Tem 3 aí, né? Trata-se de uma trilogia de um outro irmão maçom, que eu tenho grande orgulho dele, que é o Zé Rodrigues. Pouca gente sabe que ele foi. Ele fez uma trilogia, que é esses 3 livros aqui, ó, que é o primeiro, Joabem, o Diário de um Construtor do Tempo. O sol está refletindo um pouquinho. Aí, agora sim. Não tem nas livrarias, tem que pedir também sob demanda, ou achar nesses livros, livros usados. Tá? Uhum. Depois vem o segundo, Zorobabel. Também são tudo livros de 600 páginas. Você começa a ler e não para mais. E o terceiro. As capas são lindas. Né? Ele fez Qual é o nome? Qual é o nome desse? Skin de Floirac. Ele conta a história da construção da Notre Dame. Olha. Só que ele conta os detalhes da parte de baixo do ponto de vista dos operários. Que interessante. Claro que é cheio de maçonaria, né? E claro que ele deveria estar fazendo um audiobook disso, que eu adoraria gravar um trem desse aí. Até é possível, né? Para conversar com a herdeira lá dele, né? A esposa dele, né? Que coisa interessante. Pelo ponto de vista dos operários. Horas de áudio até amanhã. Ele conta os detalhes da construção, o primeiro livro, né? Uhum. A construção do grande templo de Salomão. Como que fizeram as pedras, como que montavam aquilo. Porque as pedras... Muito legal, muito legal. Como é o nome do escritor? Zé Rodrigues. Zé Rodrigues. É Zé mesmo. Zé Rodrigues não está nas livrarias. Rodrigues. R-O-D-R-I-X. Não está nas livrarias,
Não. talvez em algum sebo, com certeza não está em outros estados, ou seja, é exclusivo aí para quem entrar em contato com o autor ou mandar uma mensagem lá no Instagram do Rui, que deve estar aparecendo aqui na tela. É, legal, muito bom, mas ele tem que fazer logo, pelo menos, um arquivo digital para disponibilizar aí, pelo menos para os leitores do Kindle, Kobo, e para a galera que quiser ler digital, já que não tem outras tiragens. Eu posso entrar em contato com os familiares, porque ele faleceu, né? Se você entrar no YouTube, botar Zé Rodrigues, você vai ver ele fazendo palestras e tal. Ele era um cara muito ativo. Ah, ele é falecido. Ele é falecido. Ele faleceu jovem. Ele tinha 50 e poucos anos. Então passou para os herdeiros, né? Para a família. Então, eu sei que daí pararam de produzir, né? Eu comprei, conheço ele, né? Adoro. Você lendo a forma que ele escreve é muito sensacional. Legal, legal. Bom, tá aí a indicação, então. E música, o que você gosta? Cara, eu gosto de blues, cara. Blues e jazz. Blues e jazz. Eu gosto muito do Louis Armstrong. Você gosta? Sim. Ah, legal. Filme? Eu gosto de ficção. Ficção científica. Ontem eu estava assistindo, já é a versão 2023, que estava no Prime, que é da Amazon, Duna. Olha. Bom, os livros são ótimos. Também tem audiobook. Duna. É bem interessante, porque é uma história, sei lá, no ano 1000, né? No ano 10.000. E daí tem toda uma tecnologia, mas está muito bem filmado, tá? As imagens são boas, a fotografia é maravilhosa, Sim. A vestimenta é muito rica, né? E eu achei sensacional o filme. E provavelmente eles vão continuar, porque ele para no meio quase 2 horas de filme, e ela para. Tu nota que para porque tem que ter uma sequência. Senão, fica lá. Não tem sentido, porque o imperador vai lá, mata um monte de gente e só sobra o filho que é o herói, que é um gurizão, e uma menina que ele vai namorar. Daí para ali. Então tem que ter uma continuação. Vamos indicar um livro para a galera, agora da nossa editora da Public Play. Qual livro você indica? Um que você já leu ou que você tenha curiosidade de ler? Eu baixei aquele livro... meu Deus, agora eu quero ver onde é que eu acho isso. Eu lembro que você estava com um cordel, Retratos de Maria. Retratos de Maria. Foi esse? Esse mesmo, Retratos de Maria. Vai sair em audiobook também. É difícil fazer cordel, tá? Eu imagino. Eu acho que é meio cantado, não é? É meio cantado. E tem o sotaque. E aí a gente fez 2 a 3 gravações para decidir como é que vai ser. É um livro pequeno, mas na hora que você vai botar ele para ouvir, é difícil de fazer. Sim, eu também comecei. Alan Lima, incluindo, o vídeo anterior ao seu, ele também indicou livros, e Alan foi o que esteve comigo aqui na outra live, na outra conversa. Alan Lima, de Retratos de Maria. O outro livro que eu achei muito legal é daquele menino que ele não sabe que é vampiro. Duplo Astro Rei. Esse. O menino não sabe que é vampiro. Caramba! Interessantíssimo isso. Mas esse não saiu ainda. Como é que você sabe? Foi em alguma reunião, alguma live, Caramba, você gravou. Josué Teodoro, ontem, gente, Josué nem imagina, ontem também ele foi citado aqui. O cara falou Pedi de Boa também. E agora você está falando do Astro Rei. Josué, o universo está conspirando ao seu favor. Duplo Astro Rei. Eu achei interessante, porque ele é protegido pela família, né? E ele não sabe o que acontece, aquela transformação com ele, né?
Eu estou cheio de inveja e cheio de mágoa no coração, vou precisar de me tratar, porque antigamente eu falava assim, indica o livro, ele, lógico, Áurea 1940, o seu, antes só dava os meus livros, agora tem tanta coisa legal, ninguém lembra mais de mim. Aliás, aproveitar e te perguntar, na frente de todo mundo, você ouviu o trecho de Túmulo Silencioso, que até então, mais recente lançamento meu, você ainda escreveu lá, O Gato Empata Foda, né? Você lembra disso? Seus primeiros contatos com audiobook estão sendo os da Public Play, né? Sim, eu não conhecia, né? Quando eu fiz o Tome, eu saí à procura de uma outra opção que pudesse ser mais abrangente, porque eu sou péssimo vendedor, né? Então eu não sei vender. Eu digo, eu preciso de alguém que pudesse me ajudar a poder fazer vender, que o pessoal conhecesse meus livros, né? E daí comecei a procurar, e daí acabei achando pela internet a Public Play. E daí eu mandei para ti acho que foi e-mail. Em PDF. PDF, isso. Você entrou em contato por e-mail. Mandei PDF, digo, eu não conheço ninguém, vai que me rouba o meu livro, daqui a pouco já sai o livro de estar lá com outro nome da pessoa, daí como é que eu fico, né? Eu gostaria de ter feito isso. Tão bom que é a história do Vinícius Leles. Eu mandei, você entrou em contato, começamos a conversar e descobrimos uma grande amizade. Entendeu? Uma grande família. Eu tenho muita vontade de... Vou ficar rasgando cedo, não, mas eu tenho muita vontade de conhecer você, o local do livro. Eu virei fã, não tem como, porque eu estou vivendo as coisas, então a gente quer ver, né? A gente quer conhecer, quer ouvir, receber você e conversar com você, Rui, realmente é uma bênção e é um privilégio desfrutar do dom da sua amizade, que a gente se perpetue por muitos anos, que venha força e poder, que venham os contos que estão aí sendo preparados. Tem muita coisa para acontecer e a vida é longa, a vida não é curta, a vida é longa, tem muitas coisas para serem vividas e vamos viver. Desde já agradeço a sua presença, o tempo que você dedicou e deixo uma mensagem para quem está assistindo a gente aí de qualquer lugar do planeta. Minha mensagem é que hoje em dia a gente está muito ligado aos celulares. Eu faço minhas caminhadas e eu acho interessante que eu vejo as pessoas, elas estão caminhando olhando para o celular, ou estão escutando alguma coisa no celular. Gente, eu caminho na beira da praia, tem tanta coisa para ouvir do mar batendo nas pedras, dos passarinhos cantando, das gaivotas fazendo confusão, a briga das fragatas para roubar as gaivotas, tanta coisa que tem e o pessoal está ligado no celular. E acho que, em vez do celular, uma grande companhia é um livro. Nós temos que nos voltar mais para o livro, até porque nos celulares, qualquer pessoa... Ela pode dizer um monte de coisa, mas para você produzir um livro dá um trabalho imenso e uma dedicação imensa das pessoas todas envolvidas. Eu acho que esse respeito e essa procura vale a pena de você buscar num livro. Lê o livro, olha o mar, olha o rio, olha as árvores, o céu, volta para a leitura. E se você tem dificuldades, faça sua caminhada, veja sua paisagem. Quando chegar em casa, coloque os fones de ouvido, deita e ouça Tom. Em breve, A Filha do Grão-Mestre também tem no livro digital, você coloca lá, leitura em voz alta. O aplicativo lê para você o livro. Então, assim, aproveite a vida e mergulhe na literatura, porque vale a pena, e que seja por Rui Felipe Calbi, A Filha do Grão-Mestre, Tom, e em breve, Força e Poder e muito mais virão. Obrigado, Rui. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.